São 7 horas. As notícias com Diana Rosa. Muito bom dia. Começamos às 7 da manhã com Donald Trump. O presidente norte-americano diz que está à espera de uma resposta do Irão à última proposta de paz dos Estados Unidos. Admite mesmo retomar a operação de escolta de navios no Estreito de Hormuz e o denominado Projeto Liberdade. Esta noite, Trump afirmou estar à espera de uma carta de Teherão a qualquer momento. Também Marco Rubio, de visita a Roma, manifestou a mesma expectativa numa resposta do Irão, que afirma estar a analisar a proposta norte-americana. Está em vigor o segundo cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia no espaço de uma semana. O primeiro tinha sido decretado por Zelensky para os dias 5 e 6, por antecipação, à trégua decidida de forma unilateral por Vladimir Putin para ontem e hoje, e que teve a validação do presidente norte-americano. Moscou e a Ucrânia vão trocar 1000 prisioneiros de cada lado, mas a Rússia tem sobretudo interesse em proteger o território hoje, dia em que se assinala o dia da vitória russa na Segunda Guerra Mundial, na Praça Vermelha em Moscovo, ao habitual desfile militar, ainda que mais contido este ano. Esta é uma trégua que suscita dúvidas do especialista ouvido pela Rádio Observador, Bernardo Valente. Ainda assim, uma pausa nas hostilidades é sempre uma boa notícia. O conflito vai com cerca de 4 anos, um pouco mais, e não me recordo de um cessar-fogo que tenha sido duradouro, e não me recordo sequer de um cessar-fogo que não tenha culminado logo a seguir em ataques de ambos os lados. E quando falamos de um cessar-fogo, e claro que um cessar-fogo é sempre de elogiar, e bom, esperemos todos nós para o bem da Europa, para o bem da Ucrânia, mesmo para o bem da Rússia e dos russos e da economia russa, esperemos que seja duradouro. Ou que pelo menos durante estes 3 dias consigam ter algum descanso. Ouvimos aqui a análise do professor de Relações Internacionais, Bernardo Valente, que foi ouvido aqui na Rádio Observador no programa Gabinete de Guerra. Na Hungria, toma hoje posse Péter Magyar, novo primeiro-ministro húngaro que bateu Viktor Orbán, de extrema-direita, nas últimas eleições. Com ele, prestam juramento 140 deputados e 16 ministros. No exterior do Parlamento, em Budapeste, esperam-se milhares de pessoas convocadas pelo partido de Péter Magyar, que apela a uma celebração pública ao longo de todo o dia pela mudança de regime na Hungria. O diretor da Organização Mundial de Saúde desloca-se hoje às Canárias para coordenar a retirada dos passageiros do cruzeiro afetado pelo antavírus que atraca amanhã no arquipélago espanhol, numa altura em que já são conhecidos 6 casos confirmados deste antavírus. Há ainda 2 prováveis. Os dados são avançados pela OMS. Entretanto, a Argentina anunciou que vai enviar testes e apoio técnico aos países com pessoas infectadas, e no Canadá as autoridades elevaram para 6 o número de pessoas isoladas devido ao risco de contágio depois de detectados 3 novos casos suspeitos. Já os passageiros dos Países Baixos que seguiam no navio onde surgiu o surto vão ficar em quarentena domiciliária durante 6 semanas depois da chegada ao país. Em Portugal, o Governo vai reduzir o desconto extraordinário no ISP. Quer isto dizer que, afinal, a descida do preço dos combustíveis na próxima semana vai ser menos acentuada do que era esperado. O preço do litro de gasóleo nos postos de abastecimento devia baixar 9 cêntimos, em média, mas com a redução do desconto em vigor, o alívio pode ficar entre os 6 e os 7 cêntimos por litro. Já na gasolina espera-se um recuo de 2 cêntimos, mas com a diminuição do desconto, a descida do preço da gasolina pouco se deve notar. O Governo reduziu o desconto extraordinário no imposto sobre os produtos petrolíferos. Chumbada a perda de nacionalidade pelo Tribunal Constitucional, como pena acessória, o PSD rejeita provocar conflitos com as instituições. A medida foi chumbada novamente esta sexta-feira pelo Palácio Raton, depois do pedido de fiscalização preventiva apresentado pelo PS. A decisão foi unânime e justificada pelo Presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes. Da conjugação do critério temporal escolhido com as regras sobre a produção de efeitos da atribuição da nacionalidade originária, que retroagem ao nascimento, e com a idade de imputabilidade penal, 16 anos,
resulta a exclusão objetiva dos cidadãos com nacionalidade originária do âmbito de aplicação da norma. A norma, em tese neutra, produz assim um efeito discriminatório equivalente ao que motivou a pronúncia anterior, em violação do princípio da igualdade, consagrado no artigo 13, números 1 e 2 da Constituição. Ora, pelo PSD, Hugo Soares diz que os sociais-democratas vão agora analisar o acórdão. A lei da nacionalidade era para nós o essencial e ela foi promulgada pelo Sr. Presidente da República. Quanto à perda da nacionalidade como sanção acessória que foi hoje declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, nós teremos tempo para analisar o acórdão. E nós falaremos com todos os partidos que apoiaram a aprovação dessa lei no Parlamento. Mas também fui muito claro quando disse que não provocaremos nenhum conflito institucional por força desta declaração por unanimidade do Tribunal Constitucional. O Chega quer reconfirmar a lei no Parlamento. André Ventura admite que a decisão é uma derrota para o partido. Ao reconfirmar esta lei, com a maioria que há hoje no Parlamento, e reconfirmá-la, dizer que, independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto, quem comete crimes em Portugal, crimes graves como estes, de homicídio, violação de terrorismo, deve perder a nacionalidade portuguesa. O Parlamento deve ter a coragem de dizer isto e de reconfirmar isto. Se o PSD não o quiser fazer, portanto, nós vamos insistir nisto. Eu quero deixar claro que nós vamos insistir nisto. Ainda hoje procurarei falar com o líder do PSD. Já pelo PS, Eurico Brilhante Dias espera que depois do chumbo o processo chegue ao fim. Que este processo tenha terminado depois de 2 vetos por unanimidade. Esta pena acessória é pura propaganda populista que teve a adesão da AD, que tem governado, como se sabe, com a extrema-direita. E não procurando nestas matérias ter um consenso moderado, alargado, com o Partido Socialista e outros partidos democráticos, naturalmente também há que considerar outros partidos democráticos para além do Partido Socialista, insiste em fazer acordos com a extrema-direita. Ora, a extrema-direita não respeita os direitos humanos. Quanto ao PCP, na voz de Paula Santos, elogia a decisão dos juízes do Palácio Raton. Vamos ouvir, sim, Paulo Raimundo e não Paula Santos. Também o Bloco de Esquerda reagiu. O coordenador José Manuel Pureza afirma que o governo soma derrota atrás de derrota e acusa Montenegro de se transformar numa cópia de André Ventura. Desporto, a edição 59 do Rally de Portugal, 6ª ronda do Campeonato do Mundo, chega hoje ao norte do país. Vão ser realizados 9 especiais e um total de 145 km cronometrados. Os pilotos regressam à ação a partir desta hora, 7 da manhã, com o troço de Felgueiras. Segue-se a primeira passagem pela especial de Cabeceiras de Basto e pela de Amarante, neste que é o troço mais longo da prova. Amanhã termina com 16 km de Paredes. A secção da tarde arranca a partir das 2, com os pilotos a repetirem todos os troços da manhã, e o dia termina, no entanto, com uma super especial de Lousada, pouco depois das 7 da tarde. Fica por aqui este Jornal das 7. Voltamos a encontrar-nos daqui a pouco às 7h30. Até já.